Você sabe o que aconteceu com o São Caetano? Uma geração mais jovem talvez não faça nem ideia do que eu vou falar. Se você não é tão curioso sobre futebol, você talvez não conheça a história de um dos clubes mais surpreendentes da história do nosso futebol. Mas eu, como era um adolescente na época, me apaixonei muito por futebol nessa época. Então eu acompanhei muito de perto o auge do time do São Caetano, que foi um gigante do futebol brasileiro por um período de tempo bem pequeno. O pequeno gigante São Caetano é o time que eu vou trazer aqui para vídeo, para que quem não conhece, conheça, e para quem lembra, relembrar a história que esse time fez no nosso futebol, beleza? Então já deixa seu like, se inscreve no canal e vem comigo lembrar ou conhecer a história do São Caetano. Rapaziada, o São Caetano, ele foi um time fundado no ano de 1989, né? Não é um time muito jovem. Ele cresceu rápido lá nas pequenas divisões do futebol brasileiro, né? Na Série D. Foi um time que foi galgando o seu espaço e subindo rapidamente por uma gestão organizada, um time do ABC Paulista, né? E um time que trouxe muita simpatia para os seus torcedores rivais até, de São Paulo, Corinthians, Palmeiras, Santos, trazendo aquele espírito de futebol raiz, né? Com jogadores habilidosos, jogadores fortes, jogadores físicos, com bons técnicos, com um time muito bem construído para chegar bem. E o São Caetano já surpreende no ano 2000. O São Caetano que teve um pouco de sorte, né, por causa do formato da competição, que foi a Copa João Avelange do ano 2000, né? Havia tido uma grande confusão no Campeonato Brasileiro de 99, principalmente na parte de baixo da tabela. E foi feita uma nova liga, que foi a Copa João Avelange, que foi feita para reorganizar o Campeonato Brasileiro. Então foi separado em alguns módulos e o São Caetano estava no módulo amarelo. São Caetano ficou ali. O São Caetano ele participou pelo módulo amarelo e se classificou para a fase de oitavas de final do Campeonato Brasileiro, que já foi surpreendente. Nas oitavas de final, o time do São Caetano encarou o Fluminense e derrotou o time carioca. Nas quartas, pegou o gigantesco Palmeiras, que era atual campeão da Libertadores da América, meu amigo, é isso mesmo. O São Caetano enfrenta o Palmeiras e elimina o Palmeiras nas quartas. Na semi, pegou o gigante também, time do Grêmio. Olha esse caminho do São Caetano. E vence o Grêmio e vai para a final contra o poderoso time do Vasco, que naquele ano jogaria a final do Mundial de Clubes contra o Corinthians, né? Time que tinha Romário, Edmundo, um timaço, o time do Vasco. E aí, infelizmente, o São Caetano cai ali e não é campeão, mas fez história, né? Vice-campeão. Imagina, o São Caetano sair do nada e ser vice-campeão brasileiro. A moeda caiu de pé. O raio caiu novamente no mesmo lugar, porque o São Caetano faria mais uma grande campanha. A gente teve o campeonato voltando ao seu formato anterior, né? Com a primeira fase de liga, com os 8 melhores times indo para quartas de final. E aí o São Caetano ficou na primeira colocação da fase de liga, pois é. Deixando o Atlético Paranaense na segunda. O Atlético Paranaense que tinha um timaço, o Furacão. E aí o São Caetano pega nas quartas de final o Bahia, né? Elimina o Bahia e na semi encara o Atlético Mineiro. Num grande jogo, o São Caetano vence e está novamente pela segunda vez consecutiva na final do Campeonato Brasileiro. E na final encarou o time do Atlético Paranaense, que era um time que estava fazendo história, né? Era um grande time do Atlético Paranaense, um grande elenco, e aí o Atlético Paranaense acaba sendo campeão brasileiro pela primeira vez em sua história, né? Em pouco mais de 10 anos, o São Caetano ele saiu do anonimato, né? Para encarar gigantes em finais nacionais. Um feito quase impossível, né? No futebol brasileiro, mesmo naquela época. E aí, a gente chega no ano fatídico de 2002. Ano de Copa do Mundo, ano Brasil pentacampeão. Ano em que o São Caetano fez história inacreditável. O São Caetano faz um feito que nem o Corinthians tinha sido capaz. Nem um time gigante como o Botafogo havia conseguido, gente. É um feito espetacular. Nem o Fluminense, gigantes do futebol brasileiro, nunca tinham feito o que o São Caetano fez no ano de 2002. Torcida quase, um time com estrutura modesta, com jogadores com muita vontade de vencer e muita determinação. A gente tem o São Caetano eliminando os times como a América do México, Peñarol e chegando na decisão contra o Olímpia, um gigante paraguaio. Pois é, meus amigos,
É uma campanha absurda do time do São Caetano, derrotando gigantes e chegando numa final de Copa Libertadores da América. É isso mesmo, você não viu errado. O São Caetano chegou na final da Libertadores, cara. Não foi São Paulo, não foi Palmeiras. O Palmeiras tinha chegado em 2000, né? E o São Caetano chega em 2002, com todo mundo, o Brasil inteiro comovido, torcendo para aquele time que estava fazendo muito bonito e levando o futebol brasileiro para a estratosfera. Por isso que eu falei para vocês que era um feito que nem gigantes tinham conseguido. O time fez história. E faz história mais ainda, porque no primeiro jogo em Assunção, no Paraguai, o São Caetano vence o gigantesco Olímpia. Faz o cruzamento, olha o time do São Caetano chegando! Gol! Ailton! Era um momento de pura euforia. Todos os torcedores, principalmente no eixo São Paulo ali, torciam pro São Caetano. Eu lembro muito bem que a galera toda estava se vestindo de azul para dar força para esse pequeno time guerreiro do São Caetano, para que eles conseguissem um feito histórico, que já era o fato de chegar numa final. Eles vencem o primeiro jogo fora de casa e vão receber o time do Olímpia na decisão. E aí, infelizmente, o Olímpia consegue fazer o jogo, vai para os pênaltis. Então, o time do Olímpia empata o jogo vai para os pênaltis. Infelizmente, o São Caetano acaba perdendo, né, a decisão, que foi triste na época, né, rapaziada? Mas é um feito absurdo. Se você para pra pensar, olha o tamanho do feito do São Caetano. Então, o time do Azulão teve um passo, né, de ser campeão da América. Imaginou uma coisa dessa? Mas a glória escapou por pouquíssimo, né? E aí, o São Caetano se manteve bem nos próximos anos, até chegar, talvez, no seu momento de maior felicidade. Foi o título paulista de 2004. O São Caetano faz uma bela campanha na primeira fase, né, que era dividida em 2 módulos, fica na 4ª posição e vai para as quartas de final, aonde enfrenta, nas quartas de final, o São Caetano elimina o São Paulo. Pois é, o São Paulo Futebol Clube jogando muita bola, tá? Na semi pega o ótimo time do Santos. Gente, eu tô falando de 2004. O Santos tinha sido campeão em 2002 do Brasileiro, foi vice-campeão da Libertadores em 2003 e foi campeão brasileiro em 2004. Era um time de Robinho. Era um timaço o time do Santos. Elano, Léo. E o São Caetano vence por 4-0 esse timaço do Santos nas semifinais. Na final, 2 times surpreenderam. O Paulista, que viria fazer mais história ainda no ano seguinte, né? E o São Caetano. E na final, deu Azulão. Nessa época, os destaques do time eram Mineiro, né? O volante, que depois acabou fazendo história no São Paulo no ano seguinte. E o treinador era nada mais nada menos do que o senhor Muricy Ramalho, que consegue um grande título e no ano seguinte iria para o Internacional ser vice-campeão brasileiro. Realmente a história do São Caetano é absurda, rapaziada. É uma história linda de se ver, uma história que quem ama futebol tem que conhecer essa história, tá? E aí a gente chega no capítulo que é o que não gostaríamos que acontecesse com o time que fez o que fez, né? Que é o declínio do São Caetano. O time que chegou estratosfericamente no futebol brasileiro e fez anos absurdos, não chegou como um coadjuvante, chegou como um protagonista, cai na mesma velocidade. O time rebaixado para a Série B e aí não conseguiu mais, gente. Nunca mais voltou para a elite do futebol. Figurou algumas outras vezes na Série A do Campeonato Paulista, mas nem isso mais o time conseguiu fazer. Hoje em dia o São Caetano segue ele sem divisão. E aí a gente tem, né, vários fatores. O time começa a cair, como era um time modesto, sem tanto potencial, como torcedores, não era um time que tinha uma torcida tão engajada, né? Porque era um time que veio há pouco tempo, um time que chegou do nada, né? Então não construiu uma base de torcedores tão sólida. É difícil você manter esse time atingindo números financeiros, né? Então a gente teve saída de patrocinadores, dificuldade de manter o elenco forte por conta da questão financeira, né? Vários rebaixamentos. E aí, sem o mesmo investimento de outros times, o sonho começou a ruir, né? E o São Caetano passou de protagonista a um coadjuvante para um time que nem figurante mais é. Atualmente o São Caetano ele disputa ali a Série A2, não tem divisão no futebol brasileiro, né? Tá longe dos holofotes, mas é um time que fez história e tá escrita a história do São Caetano no futebol brasileiro, né? Pra quem gosta de futebol, como eu disse, a gente fica triste por ver o que aconteceu, mas feliz por ter podido, e como eu, acompanhar a trajetória desse time que fez uma história tão bonita no nosso futebol, né, rapaziada? Mas é isso. Hoje em dia o São Caetano ele não é mais um time que permeia os grandes momentos, é um time que tá ali cada vez mais afundado em dívidas ali. Mas o que você acha? Você acha que o São Caetano um dia pode voltar a brilhar no nosso futebol? Ou acha que foi isso, que já é uma grande história, né? E acabou. Deixa aí nos comentários a sua opinião e diz se você quer mais vídeos como esse aqui, beleza? De times históricos do nosso futebol, tá bom? Não esquece de deixar seu like, se inscrever aqui no canal
e esperar pelo próximo vídeo. São 3 contra 2, pela direita o Mineiro, pela esquerda o Varley, do Varley pro Marcinho, do Marcinho pro Mineiro, do Mineiro pro drible, pro chute, pro gol! É gol pro torcedor do São Caetano, não ter mais nenhuma vergonha de gritar campeão paulista de 2004. E o gol que tem